Olá, como vai? Estamos dando início ao programa Direito em Família, nossa primeira edição do ano de 2016. Eu comentei antes com o Dr. Jorge que eu não ia falar isso, porque a gente sempre reprisa os programas e as pessoas vão dizer, nossa, o programa lá de janeiro a gente está reprisando. Mas a gente fica tão feliz de voltar a fazer o programa que eu tinha que fazer essa menção. Lá para maio, né, Rosa? É, lá para maio. maio. Aparece você falando. Falando, mas não tem importância. A gente faz o seguinte, doutor Jorge, a gente deseja feliz ano novo, que seja Isso. feliz até dezembro, né? E com bastante programa. Se Deus quiser. Isso aí. Então vamos começar com o nosso boletim das famílias. Vamos lá. Nossa primeira notícia é a seguinte: Câmara analisa projeto que permite maior de 70 anos optar pelo regime de bens em casamento. Isso é uma boa notícia, né, doutor Jorge? Excelente, né? A liberdade, né? A gente já falou sobre isso várias vezes. É o respeito ao ser humano, né? A gente veio falando, isso aí é uma questão terrível, né? Cismaram de proteger os bens, quer dizer, de proteger as pessoas que querem ter direito aos bens alheios. Aí começaram lá, não podia casar com... Quer dizer, 60 anos a pessoa tinha que casar com o regime da comunhão obrigatória, da separação obrigatória de bens. Olha que absurdo. 60 anos a pessoa não tem mais domínio sobre a sua vida. O que eu vou fazer? Eu tenho 60 anos. Então, como é que ficaria isso? Né? Eu poderia estar gravando um programa aqui, respondendo perguntas, meus bens, vou casar com alguém. Não, tem que estar protegido. Protegido de quê e de quem? Aí vai lá, conseguiram fazer alguma coisa, já o IBDFAN já era contra, mas eles conseguiram passar para 70 anos, quer dizer, 10 anos. Conversar, falar, olha, a perspectiva, a possibilidade disso vir a cair um dia, né? Enquanto isso, vamos tentar fazer uma questão alternativa. Vamos passar para 70 anos. E agora existe um projeto de lei de um deputado que é do PRB, esses partidos que a gente nem ouve falar, né? São tantos. E que ele colocou esse projeto, já vai para a Comissão de Justiça, está tendo uma grande aceitação pelos deputados, que é liberar. Se existe o Instituto da Interdição, onde você verifica se a pessoa tem condições ou não de gerenciar a sua vida, não há sentido você determinar a idade. Minha mãe tem 86 anos. Minha mãe mora sozinha em Copacabana, tem apartamento aqui, ela diz que aqui não dá, porque aqui ela não pode descer e ver as lojas de noite, porque as lojas estão fechadas, para ela é monótono, imagina. Aí ela não pode dispor do que é dela. Esse projeto veio a identificar isso, ou seja, libertar as pessoas, respeita a dignidade, respeita a Constituição, que diz que as pessoas têm que ter esse respeito. O bem é da pessoa, se a pessoa tem condições físicas e mentais de prover sua vida, nada pode fazer. Claro que esses que sempre estiveram por trás dessas leis vão sempre tentar fazer o seguinte, não, lá o papai vai casar, eu vou proteger o bem dele. Se ele não casar com a separação obrigatória de bens, se não for mais obrigado, nós vamos tentar de qualquer maneira interditar. Mas aí tem perícia médica, tem isso, dificulta a ação dessas pessoas. Eu acho que esse projeto é um projeto feliz, muito bom, de um deputado desconhecido. A gente respira e fala o seguinte, né? Tem pessoas que ainda funcionam, né? Que tem bons projetos e que realmente fazem um trabalho sério. A gente não sabe muito bem o nome deles, não. A gente só sabe o nome de quem não está fazendo esse trabalho sério. Mas existem. E eu acho que isso aí vai ser mais um passo, né? Pode vir aí uma emenda e falar, olha, não, agora vai ser com 80 anos. Até que um dia, 90, 100, acaba. Tomara que acabe dessa vez. É uma ideia do IBDFAN já ter acabado há muito tempo, não acabou e torço para que agora dê certo esse projeto e elimine de uma vez por todas essa hipocrisia e essa, vamos dizer, maldade, né? Com aquelas pessoas que estão plenas, né, da sua consciência e que não pode mais determinar aquilo que quer fazer. Né? Maravilha. Doutor Jorge, nossa próxima notícia vem lá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que trata do melhor interesse da criança. Direito de visita à avoenga, contato familiar, que é fundamental, né? Porque essa é uma história como muitas outras, né?
que quando os pais estavam juntos, a família era maravilhosa, almoço de domingo, né? Todo mundo convivia, todo mundo almoçava, a mãe e o pai iam descansar à tarde, a avó lavava a louça e cuidava dos netos. Não é assim? Acontece em muitas famílias. Aí separou, né? A avó não serve mais para nada. Inclusive ficou impedida de ter convivência com os filhos, com os netos. Isso acontece muito. Se acontece aquela briga que é entre pai e mãe, no sentido de ter uma convivência plena, que é o normal, com os avós, então, se existe litígio, existe sempre aquela expectativa. Bom, se eu vou separar, a mãe dele vai estar do lado dele. Se eu vou separar, a mãe dela vai estar do lado dela. Mãe ou pai, né? Os avós, no caso. E, por osmose, vamos dizer assim, né? Começa a punir essas pessoas, achando que está punindo somente o avô e a avó, mas está punindo principalmente as crianças que, na maioria das vezes, tem nos avós aqueles super protetores, os amigos, os que fazem tudo, porque já criaram seus filhos e agora estão tentando desvirtuar os netos, no bom sentido, quando eu falo, né, desvirtuar os netos, no sentido de dar maior proteção, existe isso mesmo em relação aos avós. Então, como existe essa briga, separa, né, do pai ou da mãe, mas quem paga por essas questões são os avós, muitas das vezes na convivência. Então, essa avó, ela entrou pedindo uma convivência e, na resposta, no caso ela era a mãe do pai, na resposta foi dito o seguinte: ela tem a convivência dela é quando o filho, o pai, está com as crianças. Só que o pai mora em Belo Horizonte e a avó mora no interior, nos lugares de Minas. Então ela não consegue estar ao mesmo tempo, né, na visitação, no dia da convivência do pai, com os netos. Então ela ajuizou uma ação e foi contemplada no sentido de ter 2 vezes por mês, são 4 dias, onde ela fica, ela não pernoita. Ela vai ao local, convive com os filhos, porque ou ela fica na casa do filho, aí né, lá em Belo Horizonte, convive com os netos normalmente, porque eles são muito pequenininhos, com a possibilidade já acertada para daqui a um tempo começar a pernoitar, ou seja, ter condições de passar férias na casa da avó. Que legal. Né? Então, é uma vitória, é difícil, porque estão em cidades diferentes, mas foi possível atender essa solicitação dela. É uma coisa que vem crescendo as ações que os avós estão, tanto na área de convivência como na área de alimentos também, que muitas das vezes eles são provocados a pagar alimentos quando o pai está pagando, a mãe está pagando, às vezes a mãe acha que o pai está pagando pouco e acha que tem que ir atrás dos avós, não é bem assim, né? Eu acho que está começando a ter essas modificações e é mais uma decisão acertada. Eu trouxe para cá porque ela encaixa direitinho naquilo que a gente está sempre discutindo aqui. É isso aí. Doutor Jorge, o Tribunal de Justiça de Goiás determinou, né, que o pai deve indenizar a filha em R$500 mil por danos morais. O que esse pai fez? Ele não foi pai, né? Aí ele foi indenizado. É uma pessoa com bastante posse, meu pai. O juiz até diz o seguinte, o desembargador até diz o seguinte: eu vou condená-lo a pagar R$500 mil, porque se eu condenar a menos, ele tem várias propriedades, se eu condenar a menos, vai ser a filha que ajuizou essa ação, vai ser motivo de chacota no local, que é uma cidade pequena, onde ele tem propriedades, coronel da cidade, hoje não tanto mais coronel, mas ainda é uma pessoa de importância na cidade, e dos próprios irmãos, que iam falar o seguinte: olha, entrou, está vendo aí, ganhou R$10 mil. Então, a justiça entendeu que esses R$500 mil representa aquilo que ele fez. Ele não tinha os filhos ainda, morava na casa da mãe e engravidou a empregada. Ele engravidou a empregada, registrou
a moça, apenas, casou, teve mais 3 filhos e nunca a tratou como filha. Todos sabiam, os filhos inclusive sabiam, e ela sempre foi deixada de lado, não dava importância a ela, não dava o direito que dava aos filhos, não dava a ela, então teve problemas de danos, ela teve um grave problema de depressão, por causa desse motivo, estudou, se formou, é engenheira, né, e aos 34 anos de idade resolveu começar a cuidar, tirando os remédios da vida, da sua depressão, né, ver realmente qual foi a causa da sua depressão, que era o abandono afetivo, o abandono material. Ele tinha o nome dela no registro como pai, tudo direitinho, mas nunca fez nada. E todos sabiam, a cidade sabia, os familiares sabiam, nunca fez nada e os familiares sempre o apoiaram. Então, a justiça entendeu que o dano que ela sofreu foi um dano profundo, que causou inclusive doenças, e ele, por sua vez, abandonou a questão da obrigação parental, de ter cuidado da sua filha, de ter tido a responsabilidade e a obrigação de sustentar, a obrigação de estar presente, a obrigação de cuidar. Isso é que diz a obrigação parental que todos nós temos em relação aos filhos. Então entendeu, claro que cabe recurso ainda, mas entendeu que R$500 mil é uma cifra que defende ela, inclusive, de possíveis gozações, né? Entrou, ganhou R$10 mil, é o que ele diz lá, né? O relator diz isso. Então está lá estabelecido, ele vai ter que pagar esses R$500 mil, ou recorrer, e o juiz, no recurso, pode não dar nenhum efeito suspensivo, vai pagar e depois correr atrás. Eu acho que isso aí é mais uma experiência que a justiça está nos dando para ver que nós temos que ter, acima de tudo, responsabilidade com nossos filhos. Nossos filhos não têm nada a ver da desavença, ou se foi feito num encontro casual, isso é problema da maneira que foi feito, não importa, é filho. E cada vez mais essa obrigação vai gerar indenizações, se ela não for cumprida. Então é bom as pessoas ficarem atentas. Maravilha, tomara que a decisão seja confirmada, Não, caso haja recurso. Confirmado, eu não tenho dúvida que vai ser. Eu não sei quando você recorre... Se o valor se mantém, pode confirmar a decisão e mudar o valor? Pode até para mais. Ah, que né? ótimo. Pode para mais. Certamente lá os advogados dela vão, caso exista um recurso, eles também recorrem, né, dizendo que aquela indenização foi insuficiente, porque eles vão recorrer numa situação hoje, não mais dizendo o seguinte: eu não tenho que pagar. Isso é o que é o bonito do negócio. Foi demais. Eles vão recorrer dizendo que foi demais. Entendi. Não dizendo mais que o seguinte: isso aí já está resolvido. Eles vão correr atrás de tentar diminuir a cifra. Né? Tomara que não consigam. Tomara que não. Principalmente porque ele tem condições, né? É verdade. Doutor Jorge, na sua última notícia do Boletim das Famílias, vem do desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto. Famílias simultâneas, possibilidade, dignidade da pessoa humana. Aquele que tem duas famílias, que foi colocado isso? É o seu que quer. Todas as vezes que a gente traz para cá uma notícia dessa, é a notícia de que faleceu uma pessoa, um homem, aí a mulher está lá com o inventário, aí descobre que tem outra família, ou tinha outra família, já sabia, e começa uma disputa judicial no sentido de ver quais são os direitos de cada uma. Ou então a mulher atual entrou no INSS, pediu pensão, descobriu que a outra entrou também, dividiu a pensão. No caso aí, não é isso. Ele está vivo e tem duas famílias. A companheira dele ajuizou uma ação dizendo que vivia com ele de modo familiar. Ele é casado e constituiu família com ela. Ela não esperou ele morrer, não esperou
ter qualquer tipo de problema, uma separação dela para que isso acontecesse. Não, ela falou o seguinte: eu quero garantir a minha família como família, que o Estado dê proteção à minha família também, assim como dá a outra família dele. O desembargador, o relator, entendeu o seguinte: o Estado não reconhecer enquanto família uma família que tem 3 filhos, Nossa. todos 3 maiores de idade, você vê. Nossa, de longa data, hein? E tem mais 3 filhos com a mulher casada, vamos dizer assim. Então o Estado tem a obrigação de reconhecer essa família como reconhece aquela. Já estabelece para essa família, caso de morte, caso de separação, os direitos que a lei garante a qualquer família. Então, o desembargador entendeu o seguinte: ele não é casado com as duas, mas vive maritalmente com uma e vive em união estável com outra. Se se trata de bigamia, isso é uma questão que vai se discutir. Não foi feita através do casamento, né? Não tem essa característica, mas ele estabeleceu que existe, que o Estado é responsável em proteger essa família e que se alguém deve pagar por isso, não são as famílias, e sim aquele que a constituiu. Nesse momento, o direito da família casada é o mesmo direito da família da união estável. É uma decisão, vamos dizer assim, nova em relação a isso, porque geralmente se dá, depois está lá do seguinte, que divide por 3, que divide por 2, não, deu antes. Seu quer na época deve ter sido por 3, né? Não sei nem, na época, quem entrou e não era casado perdeu, porque na época não dava isso. Mas hoje isso é uma decisão que já deixa a nós, né, pessoal masculino aí, né, já com a pulga atrás da orelha, né? Porque geralmente eu não conheço ainda, acho que até existe, né? Família formada, mulher ter outro, existe. Mas é mais difícil. É mais difícil, né? Então, vamos ficar de olho aberto. Doutor Jorge, eu vou pedir um intervalo agora, a gente vai voltar daqui a pouquinho com o segundo bloco, respondendo as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 41051042. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Casa Friburgo, mania de vender barato. Arroz ouro branco tradicional 5 quilos, R$10,99. Feijão Pereira preto 1 quilo, R$3,50. Açúcar refinado Caravelas 1 quilo, R$2,49. Pão francês, leve 14, pague 10. Leve 7, pague 5. Unidade de 50 gramas a 35 centavos. Limpador Casa e Perfume, leve 1 litro, pague 900 ml, R$5,99. Mortadela Perdigão Bolenhela 1 quilo, R$7,90. Papel higiênico Carinho Gold, folhas duplas, 12 rolos, R$9,39. Leite em Palmolive 280 gramas, R$10,89. Casa Friburgo, 50 anos, lado a lado com você. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Voltamos com o segundo bloco do programa Direito em Família. A partir de agora, a gente responde as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, e passaram pelo telefone 41051042. Doutor Jorge, nossa primeira pergunta é a seguinte: sou viúva, construí minha casa no terreno do meu sogro e com o falecimento dele, os filhos dele querem que eu saia da casa, alegando que como o terreno é deles, eu não poderia ter feito a casa e que por isso tenho que sair. É isso mesmo? Não, claro que não é isso mesmo. É viúva, o sogro estava vivo, ela morava lá. E ela é viúva. Sim. Então, o que parece aí é que o filho do sogro, quer dizer, faleceu antes dele. Sim. Enquanto o sogro estava vivo, estava tudo tranquilo, ou seja, ela era casada, construiu a casa com o marido faleceu, ela continuou lá, nunca houve uma perturbação. Hoje,
os irmãos, quer dizer, os cunhados Sim. devem estar abrindo o inventário e nesse inventário estão arrolando todos os bens e estão identificando como deles a casa. É isso que deve estar ocorrendo. Então, eles estão querendo que ela saia. Por que eles estão querendo que a senhora saia sem nenhuma ordem judicial? Primeiro, a senhora tem que pedir a eles, falar com eles, que só sai com uma ordem judicial. E a segunda questão, não sei se é nessa ordem que eu estou falando, mas de grande importância, é a senhora saber se foi aberto o inventário. E se foi aberto o inventário, a senhora ingressar nesse inventário, dizendo isso. Esse terreno é o terreno que pertence ao espólio do meu sogro, portanto, é de herança dos meus cunhados. Se a senhora tiver filho, É dos netos, é dos dos filhos netos dela. também. Né? Eles entram na Menos herança. direito ainda de querer que ela Claro, saia, eles claro, têm. claro. Mas vamos dizer que não tenha. Aham. Não está colocado aí. Então, dizendo o seguinte, que foi construído em tal época, provar isso, quer dizer, isso já vai ser colocado no inventário. A partir do momento que coloca no inventário, e peço o seguinte, indenização da construção no inventário. A senhora aprova através, não sei se guardar as notas, mas possivelmente quem fez é o pedreiro, é o engenheiro, a senhora, casa de material onde a senhora comprou, né, com provas testemunhais, com declarações de quem conhece isso, de quem viu, de quem sabe, amigos vão dar declarações dizendo que foi construído pela senhora para o seu marido, né? A partir do momento que a senhora aprova isso, a senhora está pedindo uma indenização. Eu saio depois de pagar essa indenização. Significa dizer que isso, quer dizer, a senhora só vai sair dali depois que isso for determinado no inventário. Aí eu lhe digo com toda certeza, se seus cunhados querem que a senhora saia, eles estão dando um golpe num irmão que faleceu. Sim. A partir do momento que a senhora ajuize essa ação, a senhora entra, a senhora se identifica nesse inventário como um credor. A senhora passa a ser credor. Olha, eu estou aqui, saio depois que me pagarem. Construir, então eu tenho o direito de receber. Aí eu saio. Eles vão me indenizar, eu pago. Se eles estão fazendo isso com um irmão morto, vamos dizer assim, vamos identificar dessa forma. Entre eles, se isso não bater direitinho, vai gerar a divisão entre eles, porque não devem estar muito unidos não para ter essa solução. O que vai ocorrer? Esse inventário vai ficar a ver navios. Um discutindo com o outro, um falando, vamos tentar pagar logo ela, reservar o direito dela, outro diz, não aceito isso, etc. Então você já viu o que vai dar. Então a senhora não tenha nenhuma preocupação. Tem preocupação se a senhora não fizer isso. A senhora também vai com tudo isso e peça proteção. A senhora faz um boletim de ocorrência dizendo que eles estão tentando tirar a senhora de lá e que é a sua residência familiar. E mais do que isso, a senhora tem um direito real de habitação. A senhora era casada ou era companheira do irmão deles, vivia nessa casa onde se intitula um bem familiar, onde, mesmo sendo deles, se a senhora não tem outro bem em que a senhora possa ir, ou que vocês construíram, a senhora e seu marido, a senhora tem o direito real de habitação de lá ficar. Mesmo que o inventário prossiga e que determine, que faça a partilha e que aquilo ali fique para um dos irmãos ou irmã, né? Aquilo ali a senhora vai ter o direito para sempre, menos se casar, constituir uma nova família, aí é outra história. Mas enquanto a senhora viver com a sua família lá, se tiver filhos ou se for sozinha, ninguém pode tirar a senhora de lá. A justiça lhe garante isso. Então é importante a senhora saber esses dois passos. O primeiro passo é entrar como credora no inventário dizendo o seguinte, eu tenho que ser indenizado. O segundo dizendo o seguinte, isso aqui é um bem de família, quer dizer, não importa qual o regime de bens que a senhora casou, a senhora vai ter o direito real
de propriedade. Mas, popularmente dizendo, o direito real de moradia até que a morte aconteça. Isso aí. Eu fico impressionado com a capacidade do ser humano, doutor Jorge, de querer dar a volta nos outros. É terrível É isso, né? assustador, é assustador. É muito terrível isso. É aquele negócio de estar tudo bem, de repente... tem casos, Rosa, que a pessoa nem enterrada foi, já faleceu, já estão começando a se movimentar, corre um para cá, um faz acordo com o outro e deixa, nesse acordo eles estão já tirando o outro de fora, como se eles tivessem esse poder. Mas isso todo dia acontece. Verdade, infelizmente. Doutor Jorge, estou pensando em me divorciar e ir para a casa dos meus pais em Fortaleza. Tenho 2 meninos, um com 9 e outro com 11 anos. E o pai disse que não vai deixar eu levá-los. Ele pode fazer isso dentro da lei ou só na força? Dentro da lei, na força que ele não pode, né? Na força, impedir, segurar os filhos, trancar os filhos ou trancar a senhora, isso ele não pode. Na lei, ele pode mostrar que o melhor para as crianças é ficar aqui. É seu interesse ir para Fortaleza, não quer dizer que seja o melhor para as crianças. Pode ser que sim, pode ser que não. Então isso vai gerar uma discussão jurídica na justiça, aonde quem vai ter essa determinação vai ser o juiz, aonde o Ministério Público vai dar um parecer sobre isso. Então é necessário que se coloque isso na justiça. Bom, se não tiver outra chance, outra saída. Às vezes, conversando, tentando mostrar aí, uma coisa que eu não posso dar opinião, que eu realmente não sei com quem a criança deve ficar. Eu acho que deveria ficar com os dois numa guarda compartilhada no mesmo lugar, mas a senhora quer ir embora? Né? Quais são os motivos de ir embora? Não, os motivos apenas, eu era casada, morava aqui, constituí família aqui, agora que eu separei, eu vou embora, sim. Perfeitamente, a senhora pode fazer isso à vontade. Só que a senhora, além de fazer isso tudo, a senhora tem filhos. E os filhos, queira ou não, eles são frutos daqui. Se ele já tem uma certa idade, deve estar em colégio, deve ter uma convivência com amigos, deve ter uma convivência com familiares. Mais um pouquinho eles podem até escolher, né? Porque um tem 9 e outro tem 11. Ah, isso eu não sabia. Então, eles não vão escolher não, mas eles vão se ser ouvidos. Entrar na justiça, vai ter um peso muito grande. Que eles já têm idade para ser ouvidos. Não é o peso de dizer o seguinte, eu quero ir com mamãe, ou quero ficar com o papai. É o peso de saber como é a vida deles, como é a relação com os pais, em que colégio estuda, como é que está a situação do estudo deles, como é que esse desenvolvimento que eles estão tendo aqui na cidade, com os amigos. Então, isso tudo vai ser examinado. Então, porque às vezes até em transferência de emprego, os filhos não acompanham nem a mãe nem o pai, o certo, né? A gente sabe que a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? E cada caso é um caso, a gente né? sabe que muitas das vezes a pessoa vai embora, leva os filhos, entrou, o juiz, infelizmente, declina da competência, já, como ele está lá, o processo é lá. Fica mais fácil para quem? Para quem levou. Para quem levou. Então, eu acho que a justiça é falha disso, principalmente na questão da guarda compartilhada. Teoricamente, ela é belíssima, teoricamente é um avanço. Quem conhece um pouco de direito de família e vê a questão da guarda, do poder parental, da relação dos filhos com isso, e que vê o que é a guarda compartilhada, como eu tenho um pouco dessa experiência, é um avanço inimaginável, mas inimaginável. O problema todo é a colocação em prática disso. A colocação em prática ainda é insuficiente. A resposta da justiça para isso, porque isso é uma situação doutrinária, quem criou foram os doutrinadores, baseado em fatos que sempre vêm acontecendo. A resposta da justiça a isso, ela é muito lenta, eu diria até
muito em cima do muro, né? Porque existem situações dessas, quando ela vai embora, e se não se diz nada, se casados estão e vão se separar, até que se decida, a guarda é compartilhada. Entendi. A guarda era compartilhada. Então, para você fazer qualquer tipo de coisa, existe a exigência da anuência dos dois. Se um falha, faz coisa ao contrário, a justiça deveria ter mecanismo para, não é nem de punição, seria de agilizar essas questões que nós estamos discutindo aqui, o que é melhor para a criança, etc, etc. Muitas das vezes o juiz leva a mão, ó, vai para lá, ou então vem uma acusação sobre uma coisa, o juiz vai até resolver, tem recursos desse tipo, que leva 6 meses para resolver. Não interessa mais nada. Aí a vida da criança Não interessa já mais nada. A criança está lá, já está estudando, já está com nós. Não interessa mais nada. Rompeu ela, não interessa mais nada. O que parece é que faz de propósito. Né? Então, respondendo a senhora, mais uma vez, eu acho que a senhora pode ter problemas fazendo depois na justiça, aqui e lá. Então, nada mais correto da que a senhora entrar num acordo com ele, e se não for possível acordo, na força ele não vai fazer. Se ele impedir, a senhora vai ter que ajuizar a ação dizendo que vai e que o melhor para os seus filhos é ir com a senhora. Aí vai se estabelecer esse processo. Porque se a senhora perguntou se ele pode fazer isso na força, é porque ele já deve ter dito, olha, não vai. Não vai. Vou segurar aqui de alguma forma. Vou lhe vigiar, não sei o que ele vai fazer. Né? Então a senhora, ou na conversa, ou pela lei, a senhora pode conseguir levá-los, se a senhora provar que o melhor para eles é acompanhar a senhora. Muito bem. Doutor Jorge, a próxima pergunta tem a relação com aquela primeira notícia que a gente deu lá no boletim. Meu pai pensa em fazer doação de 2 apartamentos para a atual mulher com quem está vivendo. Ele tem 67 anos e parece que ficou bobo. Tudo que ela quer, ele faz. Tem como impedir? E agora não, ainda não, né? São 70 anos, que coisa triste, hein? Não pode impedir. Mas por que ele ficou bobo? Está apaixonado, ficou bobo? É dele. E exatamente, de quem são os bens, né? Ele não tem obrigação nenhuma de deixar. Teria, infelizmente, ainda, não poderia fazer isso se ele tivesse 70. Deu azar, porque agora são 70 anos. Né? Então, agora tentando, lá como a primeira notícia que ela falou, tentando liberar, não tem mais coisa. Agora, bobo, todos nós ficamos quando nós estamos apaixonados. Todos nós ficamos bobos. E a gente sempre é bobo pelos filhos, né? Pelos netos, por eles a gente sempre está apaixonado. A gente não constrói a vida, dá um negócio, se puder, dá um negócio a um filho, dá um negócio a um neto. Então, se ele está apaixonado por uma mulher, se for vontade dele dar 2 apartamentos, ele tem para dar, às vezes tem mais, ou às vezes eu ia falar exatamente isso. Eu fico com a impressão pela pergunta, se ele vai dar 2 apartamentos é porque ele tem mais. Claro. Então... É a impressão, porque se ele tiver 2 apartamentos, aí há de se questionar. Ele não pode dar os 2 para ela, porque ele tem que reservar 50% para os herdeiros. Isso é uma das modalidades que a pessoa pode vender e torrar os o 2, dinheiro. gastar tudo em balajuquinha. Não tem problema nenhum. Mas se ele não fizer isso e vai dar para uma pessoa, ele pode dar 50%. Os outros 50% ele tem que reservar para os herdeiros dele. Se são 5 filhos, tem que ter 50% para dividir pelos 5. Se é um filho, 50% para dividir para aquele. Se esses 2 apartamentos, do jeito que está perguntado ali, também entendo isso. Ó, quer dar 2, ele tem vários outros. Se ele tem vários outros, que corresponde a 50% daquilo, que no mínimo de 50%, não vai ter como impedir essa doação. Se ele tem só esses 2, aí sim, vocês já podem ajuizar uma ação dizendo que o seu pai está... Dizendo não, ele vai ter que praticar o ato. O ato depois ele vai se tornar nulo.
Né? Não tem, infelizmente, na justiça Prevenção, né? não tem a prevenção. Não, o cara vai cair ali, tem um buraco, pum, caiu. Aí vai lá para pedir indenização. Vai ter que esperar ele praticar o ato. Aí sim vai dizer o seguinte, ele tinha esses imóveis e deu esses imóveis para ela. Então, isso vai ser nulo, vai ser um ato que não vai se consumar, vamos dizer assim. Mas o que parece, a pergunta é o que parece, é que ele tem mais. Se ele tiver mais, e se tiver os 50% garantido aqui, com o resto ele pode fazer o que ele quiser. Dá para a instituição de caridade, dá para um novo amor, vender. Vender, ele pode vender tudo, entendeu? Pode fazer, aí não precisa guardar nada. Mas então há de vocês examinar essa questão. Pela pergunta que está ali, eu acho que ele tem mais para deixar para vocês. E você, na verdade, se ele está dando 2 e tiver mais, vocês já garantiram a herança no valor daqueles 2. Porque ele não vai poder mais desfazer dos bens aqui, sem deixar para vocês algo equivalente, de 50% pelo menos, algo equivalente àquilo que ele deu. Mas ele pode doar os 2, que estão dentro dos 50%, e o resto ele pode vender e torrar? Não. Aí não pode mais? Aí não pode, ele vai ter que reservar o valor daqueles 2. Porque ele fez uma doação, né? Ele pegou 50% dos outros 50%, vamos dizer assim, vamos dividir 50% dos herdeiros, 50% ele faz o que ele quiser. Né? A venda está fora daí. Aí ele doou. Então ele tem que estar desse lado, para que não tenha reclamação dessa doação, ele tem que ter esses 50%. Agora, se ele não doar nada e vender tudo, aí tá tudo pode certo. fazer o que ele quiser. Entendi. Ele pode fazer diferente, ele pode vender tudo e comprar 2 apartamentos no nome dela. Acabou. Não vai acontecer nada. Eu ia perguntar se isso ele pode. Então, isso ele pode. Então tá certo. Doutor Jorge, Diga. se eu sair de casa caracteriza abandono de lar, perco meus direitos, sou condenado, posso ser preso, não aguento mais viver no mesmo lugar com meu marido. Ele vive me ameaçando, diz que vai me matar e se matar. Quando falo que vou sair, além disso tudo, diz que vou perder direito a tudo que temos e ainda perderei nossos filhos. Nossa Senhora, que situação, coitada. Terrível. A senhora, quanto a perder os seus direitos, a senhora fique completamente tranquila. O direito que a senhora tem hoje, tem a senhora morando com ele ou separando dele. Evidentemente, se a senhora separar de fato da pessoa, não pode morar no mesmo lugar. Sai ele ou sai a senhora. Antigamente se comunicava à justiça, né? Você entrava com uma ação de separação de fatos para que ela ficasse caracterizada para depois você mover a separação judicial ou o divórcio. Era mais ou menos informar, não pedir uma autorização. Lá no comecinho era pedir uma autorização, expor os motivos, e depois a pessoa estava só informando a justiça. Agora tem um fato grave que está acontecendo, que ele está ameaçando a senhora. Essa ameaça é uma coisa perturbadora, é uma coisa que pode sugerir Lei Maria da Penha. Não, e diz que vai matar ela e vai se matar. Aí a gente é um direito... Ainda tem um ingrediente a mais, porque eles têm filhos. Sei lá se o cara é maluco e aí... Não, justamente. Então eu acho que a senhora deve fazer um registro ali na delegacia da mulher. Vai lá, fala que está sofrendo essas ameaças, que ele diz que vai lhe matar, ele vai ser chamado lá, né? Porque não é um flagrante, não é coisa, então vai ser chamado lá, vai se estabelecer um processo. A senhora diz que quer sair de casa porque ele não vai sair, expõe os motivos, e pede uma medida protetiva. A medida protetiva vai lhe dar uma distância dele, que ele vai ter que cumprir, né, sobre penas criminais, se ele não cumprir. Ou a senhora sai, ou ele sai. A senhora deu essa entrada, quem vai definir isso vai ser um juiz. Lá, o inspetor vai fazer tudo, vai para o juiz vai definir se vai dar medida protetiva ou não. A senhora pode pedir, eu não sei como é que é a situação, como é que é a gravidade da coisa, pode pedir inclusive o afastamento dele do lar, uma vez que ele é uma pessoa violenta e está trazendo risco para a família. Então seria ele a sair.
ele a sair tendo responsabilidades alimentares, né, com os filhos, com a senhora, até com, não sei se a senhora trabalha, como vive hoje, a senhora vai viver. Claro que, evidentemente, vai ter que ter novos horizontes, procurar emprego, mas vai estar garantido por um tempo o sustento, se for aluguel, tudo isso vai ter que entrar numa discussão. O que a senhora não pode é viver com uma pessoa que está lhe ameaçando de lhe matar. Quanto está colocando, se tem filhos, está colocando seus filhos em risco. Quanto a ele se matar, é triste, né? Mas aí é um problema só dele. É um problema, eu não acho que seja um direito, é um problema. Não é direito da pessoa, mas é um problema. Ele vai fazer isso. Agora, quanto tirar a sua vida, é homicídio, ele não tem direito. E esse tipo de ameaça, possivelmente outras pessoas já ouviram. Possivelmente outras pessoas sabem. Então é necessário que a senhora vá direto fazer esse boletim de ocorrência. E dali vai gerar alguma coisa que vai tentar frear esse ímpeto dele dessas ameaças, dizer que vai fazer. E possivelmente, se ele faz isso, ele deve ter outros tipos de maus tratos, né? Então é a primeira coisa que a senhora tem que fazer, vai à delegacia da mulher, entendeu? Ali perto do SESC, né? SESC, ali é SESC. Vai ali, expõe seus motivos, vai lá, ele vai ser chamado lá depois, vai falar sobre isso, a senhora tem que se proteger e proteger a sua família. Não é pensar só em a senhora sair. Sair, a senhora pode sair amanhã. Então, mas avisa. Sem avisar, a senhora poderia sair, não ia perder direito nenhum. Acontece que se a senhora sair e não se proteger, ele vai atrás da senhora. Se a senhora tem a medida protetiva, vai dificultar essa ação dele. A gente não sabe como é a cabeça do doido. Não, e ela poder sair, se ela não tivesse filhos, tudo bem, mas se ela não tomar uma medida legal e ela sai de casa e leva as crianças, e ele vai atrás dela, e aí ele pode recorrer judicialmente, porque os filhos não estão mais. Na relação dos filhos, sim. Então, acho que ela tem que se antecipar e fazer esse boletim, pedir o afastamento dele. Eu não sei qual é a situação lá do casal, de sustento, tudo mais, o afastamento dele, porque quem está ameaçando ele, quem está colocando a entidade familiar em risco, é ele. Provar isso, pede o afastamento e ele vai ter que sair, caso a justiça entenda esse risco que realmente esteja acontecendo. Mas não sai sem fazer isso, não. Porque se ele está... Não porque a senhora vai perder os direitos, entende? A senhora vai continuar com seus direitos numa divisão, num divórcio, na guarda, vai ter seus direitos garantidos. Só que, como ele lhe ameaça que vai matar, se a senhora saiu, se a senhora sair, ele vai e faz, e aí? A senhora não tem proteção nenhuma, então faz se protegendo. Faz criando essa situação que vai gerar um processo, né, onde vai ser sobre o olhar da Lei Maria da Penha. Muito bem. Doutor Jorge, a gente volta daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial Primos Imóveis. Casa Friburgo, mania de vender barato. Venha conferir os nossos preços e qualidade da nossa feirinha todas as terças-feiras. Óleo de soja lisa 900ml, 3,25. Café Três Corações Extra Forte, 500 gramas, 9,99. Macarrão Lama em Express Renata, 85 gramas, 85 centavos. Nas compras acima de R$100, a entrega é grátis. Arroz Fazenda, 5 quilos, 10,99. Amaciante de roupa Baby Soft, 2 litros, 3,99. Linguiça Seara Toscana, 1 quilo, 9,99. Pernil suíno com osso, 1 quilo, 8,99. Casa Friburgo, 50 anos, lado a lado com você.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família. Continuando a responder as perguntas que vocês passaram para a gente pelo e-mail direitoemfamilia@gmail.com e pelo telefone 41051042. Nossa próxima pergunta é a seguinte, doutor Jorge. Posso ajuizar o meu divórcio em cartório agora que meu filho faz 18 anos? Vai fazer agora em setembro. Não. Ela só pode ajuizar depois que ele for maior. Se essa lei do divórcio e da sucessão, quer dizer, do inventário, para fazer em cartório, foi para ajudar, né? Viabilizar os acordos, porque até os acordos tinha que ir para o judiciário. Arrolamento sumário, que é um negócio tranquilo, é um acordo, leva 4, 5 anos, isso é um acordo, né? Já no cartório você vai levar 4 a 6 meses, 7 meses. Mas aí você não está discutindo sobre direitos de terceiros. Quando você tem filho menor, você tem que fazer isso no judiciário, não tem jeito. Por quê? As garantias para o seu filho de pensão, de guarda, de tudo, vai ter que ser discutido. O tabelião, ele não pode discutir sobre a guarda, sobre os alimentos dos filhos. Quem discute isso é a justiça, onde tem a equipe técnica de psicólogos e ciências sociais, onde tem o Ministério Público, que opina sobre isso, que dá seus pareceres, que tem o direito e o dever de fiscalizar essa lei, né, de orientar numa situação dessa. Então, como ele tem ainda 17 anos, ele ainda está, tirando a questão do estudo, eu vou até explicar isso. Como ele tem 17 anos, vocês ainda, o poder familiar de vocês ainda está vivo, não modificou. Ele não responde por si ainda, ele responde a partir dos 18 anos. Aí vai me perguntar, mas doutor, a pensão não é até os 24 anos, se ele estiver estudando? Sim, mas não é mais a responsabilidade do representante. Separou. Aí a mãe entrou com uma ação de alimentos contra o pai. Essa ação está lá pagando tudo direito até aos 18 anos. Se o pai parar de pagar e ele estiver estudando, o pai tentar exonerar, ele vai responder dizendo que continua a faculdade, etc, etc. Não mais a mãe como representante. É ele agora. Ele, enquanto filho, maior de idade, por ter direito de concluir seus estudos, com a ajuda dos pais, é ele quem vai pleitear isso. Não mais a mãe como representante dele. Da mesma forma, a senhora vai entender o seguinte, o cartório não discute isso. Ele ainda está sob a dependência de vocês. Então, a senhora terá que esperar ele fazer os 18 anos em setembro e ajuizar a ação, entrar com a ação no cartório, por seu divórcio. Ou, como me parece, e a senhora só pode fazê-lo se for de comum acordo, se for consensual, litígio não faz, porque litígio depende da decisão judicial. Consensual depende só da aplicação da lei, não é isso? Então a senhora vai ter que fazer o quê? Esperar ou entrar hoje, porque se a senhora entrar consensualmente hoje, eu acho que até setembro, olha só, eu acho, hein? Não sou juiz, eu acho que até setembro já está divorciado. Se não tiver, porque não é, parece que é consensual, se ela quer entrar em cartório, a senhora conversar com o seu atual marido, falar, vamos decidir isso, decidir aquilo, entrou, eu acho que não vai ter maiores problemas. Ou espera setembro para fazer em cartório, sabendo que não basta seu filho ter 18 anos, não pode ser litígio, tem que ser consensual. E se for consensual, entra de uma vez. Tá certo. Doutor Jorge, a próxima pergunta, lembra uma que o senhor respondeu anteriormente, mas ela tem algumas características diferentes. É a seguinte, o irmão da minha esposa disse em relação ao nosso processo de divórcio que a casa onde moramos não me pertence, uma vez que está no terreno dos pais deles.
A construção da casa se deu a partir de 2006 e fui eu quem pagou toda a obra. Disse o irmão dela que tenho que me mudar de lá porque eles querem dividi-la e alugar a parte de cima. Doutor, desde que nos separamos há 7 meses, estou residindo em cima e ela embaixo. Nossos filhos têm livre acesso nas casas. O que devo fazer? A primeira questão é não sair. Não, e pelo que ele está falando, ele construiu ela toda, a parte de cima e a parte de baixo. É não sair. A segunda é o seguinte, o senhor está dizendo que se separou. Não está dizendo que se divorciou judicialmente. Mas está com processo de divórcio, né? Eles estão separados há 7 meses, mas o processo de divórcio é que está rolando pelo que ele está colocando aqui. Não. Se não fez, deveria ter feito, colocado essa casa, né, dizendo que essa casa aí foi a casa que o senhor construiu, provando tudo direitinho e pedindo indenização. O senhor pode impedir indenização até na forma de um dos andares ser seu. A forma de pagamento é essa. Não importa que terreno esteja, né? O senhor tendo essa partilha depois, o senhor vai registrar o andar de cima, onde o senhor está morando, em seu nome. E a sua esposa vai registrar ali em nome dela, ou em nome da família dela, o senhor provando que o senhor... Pelo ímpeto que o senhor disse, fui eu quem construiu a partir de 2006, o senhor deve ter todas as provas necessárias. E eles podem até fazer, de repente, já doação para os filhos e ficar com usufruto, alguma coisa no tipo? Pode, se quiserem. Que aí é mais tranquilo ainda, né? Se quiserem, pode. Eu não acho muito necessário, mas se eles quiserem, se tiver esse acordo, eles podem fazer, mas aí eles vão estar doando a obra. Se o terreno pertencer aos pais, ao pai, eles não vão poder doar o terreno. Fica mais complicado. Entendi. Fica mais complicado, porque esse problema vai sempre existir. Mas as crianças são netos, de qualquer forma, eles seriam herdeiros, não? Herdeiros na falta dos pais, né? Só se não tiver os pais, sim. Tendo os pais, não, porque só por sucessão, né? Substituição. Não tem o pai, entra o neto. Eu acho que o senhor não tem que sair, acho que o senhor tem que ficar tranquilo, está correndo o seu processo de divórcio. E se não fez isso, o senhor tem que pedir o seu advogado, ou é a defensoria, eu não sei por onde o senhor está, para fazer uma petição agora, nesse momento, dizendo isso, olha, está tendo perturbação da parte dos meus ex-cunhados, no sentido de exigir que eu saia para que eles aluguem. Mas eu construí todo o prédio, em terreno deles. Para que eu saia, tem que ter uma indenização. A mesma que ela... muito parecida com a resposta, precisa de ter uma indenização. Essa indenização há de ser feita imediatamente. Ou, qual é a forma de indenização? Em espécie, ou pode ser o senhor ficar com a casa de cima. Eles não têm nenhum direito à casa. Veja bem, por que eles não têm? Porque ali é um próprio que é o terreno de uma pessoa, que é pai deles, mas a casa o senhor construiu. No seu processo de divórcio, quem determina é o senhor e a sua ex-esposa. Quem determina o juízo, mas quem discute é o senhor e a sua ex-esposa. Depois de consumado, se o senhor continuar morando lá, eu não sei o que vocês vão acordar, e aí vai precisar da anuência deles. Se for essa forma de indenização, eles vão ser chamados a participar, porque vão ter que indenizá-lo. Até que isso exista, ninguém tem o direito de tirar o senhor de lá. Eles podem fazer uma ação de despejo. Podem. Ação de despejo, vai lá, o oficial não vai lá despejar o senhor, não. Vão entregar um documento, o senhor vai responder judicialmente isso. Vai se estabelecer outro processo, onde o senhor vai pegar o seu processo de divórcio, as provas que o senhor colocou lá sobre a indenização que o senhor pretende, tudo isso, vai colocar nesse processo também, que vai ficar paralisado até que se resolva, na prática mais ou menos assim, até que se resolva a questão do seu divórcio. Então, ficar tranquilo, não sair. Se houver alguma perturbação mais exagerada, a gente sabe o que faz. Tem que ir à delegacia, fazer um boletim de ocorrência e proceder dessa maneira. A sua segurança. Eles não podem vender
com o senhor lá, como é que está essa situação, foi feito inventário, não foi, a sua ex-esposa tem o direito ao imóvel, para eles venderem eles têm que ter o imóvel liberado, liberado significa sem ônus, o ônus é a sua indenização, ele não vai poder fazer o registro vendendo se tem que lhe pagar uma indenização. Então o senhor fica, não é ficar tranquilo, haja em relação a isso. Se a gente ficar tranquilo, sentado, eles agem e quem perde é o senhor. Então, o senhor, essa orientação, o senhor tenta ver se é isso mesmo com o seu advogado ou na defensoria e faça imediatamente. Doutor Jorge, vou para a nossa última pergunta em função do tempo. O senhor meio que deu uma pincelada na outra pergunta. Agora o senhor pode explicar um pouquinho melhor. A minha filha de 19 anos passou para a faculdade de odontologia no Rio de Janeiro e quer que eu continue a pagar a pensão que sempre lhe paguei e foi decidida há mais de 10 anos. Falei para ela que não dou mais nenhum tostão e que esse foi o último mês. Ela pode fazer alguma coisa? Pode. Pode, né? Ela pode fazer, não. Primeiro, o senhor não pode deixar de pagar. O senhor disse que foi decidida lá há 10 anos, é uma decisão judicial. Ela nem vai precisar fazer nada no momento. Para o senhor parar de pagar, o senhor tem que entrar com uma ação de exoneração. Porque o senhor parar de pagar simplesmente, o senhor toma cuidado, que ela pode entrar com uma execução e o senhor ir preso. Como foi uma decisão judicial, essa decisão judicial ela tem que ser rompida. E ela é rompida através da exoneração. Quando o senhor ajuizar essa ação de exoneração, olha só, ela tem 19 anos, ela está na faculdade. Não é mais a mãe que responde por isso, é ela. Quando o senhor entrar com essa ação, antigamente, bem antigamente, os juízes, se visse alguma coisa, não, ele está certo, eles davam uma tutela antecipada dizendo vamos exonerar, que era um absurdo, não ouvia outra parte. Dava primeiro para depois ouvir outra parte. Agora não, em 1 minuto, agora não. Quando o senhor entrar com essa exoneração, ela vai receber e vai responder aquilo. Quando ela responder, ela vai dizer o seguinte, olha, eu preciso da continuidade dessa pensão porque eu estou fazendo faculdade, vou ter meus 24 anos, vou formar, portanto ele tem obrigação. Pode ser que o senhor diga o seguinte, eu não tenho mais condições de pagar o que eu pagava. Pode ser que dê uma mexida, diminua, na maior parte das vezes continua a mesma coisa. Mas pode ser que diminua alguma coisa. Agora, exonerar, nesse momento, o senhor deixar de pagar, o senhor não tem esse direito. Porque a sua filha, até ela se formar na universidade ou ensino técnico, ela tem a necessidade da ajuda dos pais. Se o senhor pagava até ontem a pensão, ou outro mês, ela fez 19 anos agora, ela estando na universidade, acredito que o senhor vai ter que continuar pagando até ela se formar. Conseguir? Conseguiu. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Nosso programa termina aqui. A gente volta em breve com mais uma edição. Um abraço para vocês. Um abraço. Direito em Família. Oferecimento Casa Friburgo Supermercados. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.